A depressão é uma doença que assola o mundo inteiro. Ela é tão comum que é conhecida como a gripe das doenças mentais. Você provavelmente conhece alguém que sofre ou já sofreu de depressão. Do ponto de vista linguístico, a depressão é uma pressão feita de cima para baixo. E é exatamente assim que o deprimido se sente, oprimido ou pressionado por uma força de cima. Na Bíblia podemos encontrar alguém que sofreu, não de depressão, mas de algumas características relacionadas a essa doença. Essa é a história de Elias. Elias acabara de levar à morte os profetas de Baal, que serviam a Jezabel, uma rainha perversa. Tendo suscitado a ira dela e conhecendo sua maldade, Elias agora se via num beco sem saída. Nesse momento, ele não havia nada de bom em que se apegar. Elias experimentou o sentimento de morte, tão comum entre os deprimidos. É certo que não desejava morrer, mas o contexto em que estava era tão aversivo que, pela ausência de qualquer coisa que pudesse ser avaliada como positiva, Elias pensou em morte como solução para afundar o sofrimento. Elias parecia bem indisposto, e tudo o que fazia era dormir, até que o anjo do Senhor levasse alimento para ele. A alteração do sono também é uma característica da depressão. É comum também que o apetite seja alterado, sendo que alguns perdem apetite e outros têm vontade de comer com mais frequência. No caso de Elias, vemos ele sendo sustentado por Deus, enquanto tudo que fazia era dormir. Aqui vemos mais uma característica típica da depressão: a distorção da percepção da realidade. Elias olhava para sua realidade e via apenas parte dela. Via seu zelo em defender a honra do verdadeiro Deus. Considerava que havia ficado sozinho no final da história e, para piorar, ameaçado de morte. Elias via todos os aspectos negativos presentes naquele contexto, mas não enxergava aquilo que havia de bom. Quando alguém sofre de depressão, é comum que se concentre nos aspectos negativos de sua vida e não consiga enxergar aquilo que há de bom em sua realidade. As situações difíceis e problemáticas da vida podem facilmente nos convencer de que não existe saída, de que tudo está caminhando para um pior, e de que somos incapazes de reagir a toda essa tribulação. Mas aquele que crê na palavra de Deus não precisa sofrer com essa dor. A Bíblia nos apresenta a solução para a depressão, para os becos sem saída, para esse sentimento de impotência diante dos problemas. Deus. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Podemos confiar que Deus sempre nos ouve e está disposto a nos animar, como fez com Elias.